Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto, e tenho a alegria de estar me aproximando de você nesse momento para trazer a palavra de Deus, o Evangelho da liturgia da nossa igreja nesta segunda-feira. O texto que nós estamos meditando pertence ao capítulo 17, versículos de 22 a 27 do Evangelho de São Mateus, onde ele proclama o seguinte: que estando os discípulos reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e estes vão matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os fiscais do templo e perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Ao entrar em casa, Jesus foi logo lhe dizendo: que pensas, Simão? De quem os reis devem cobrar taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu-lhe Pedro. E Jesus disse: então os filhos estão livres. Mas, para não sermos motivo de queda para eles, vai ao mar, joga o anzol, pega o primeiro peixe que encontrar, abre-lhe a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é o texto que nós temos e que estamos meditando, proclamando nas Santas Missas, que celebramos hoje na nossa igreja, no mundo inteiro. São Mateus, no versículo 17, nos conta um dos anúncios de Jesus a seus discípulos da sua morte em Jerusalém. Jesus vai preparando os seus discípulos que no caminho para Jerusalém, ao chegar em Jerusalém, ele vai sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos responsáveis pelo templo, pela política daquela época, que ele iria ser condenado, iria morrer, mas ele sempre lembra da sua ressurreição ao terceiro dia. Os discípulos ficam muito entristecidos com esta notícia, ficam muito apavorados, certamente tiveram a sensação de que aquele a quem apostaram a vida iria perder, certamente tiveram muitas dúvidas e muita vontade de largar tudo e certamente pensaram: esse pode não ser o Messias, estamos seguindo o homem errado. Mas Jesus, aos poucos, vai confirmando que ele exatamente é o Filho de Deus e que o seu messianismo não é um messianismo de poder, não é um messianismo de imposição, não é um messianismo onde ele se impõe, mas ele se propõe à humanidade. Ele traz a salvação, a verdadeira salvação. Humanamente, nós temos também as nossas inseguranças, principalmente diante da doença, diante da dor, diante das perdas. Muitas e muitas vezes nos sentimos impotentes. Muitas vezes também, diante da insegurança, nós colocamos o nosso apoio nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E achamos que as coisas deste mundo podem nos trazer a segurança de que precisamos, o conforto que necessitamos. E não é verdade. Lé do engano. A palavra de Deus vai nos mostrar que a verdadeira salvação nós encontramos somente em Deus. Somente Jesus é a nossa salvação e é a Ele que nós devemos entregar, consagrar a nossa vida, estar em comunhão com Ele, cultivar a cada momento esta comunhão com Ele, compreender profundamente com o nosso coração os seus ensinamentos, os valores do Evangelho, as virtudes do Evangelho, encarnar esses valores na nossa vida e viver esses valores. A felicidade está aí. O mundo nos oferece tantas outras oportunidades que são atrativas e bastante prazerosas, mas elas não nos trazem a salvação. Elas são passageiras, provisórias.
A verdadeira salvação nós encontramos somente em Cristo Jesus. Interessante também que Jesus, ele paga o imposto cobrado, de todos, Ele faz essa pergunta a Simão Pedro, Quem deve pagar o imposto, os estrangeiros ou os filhos? E ele responde, os filhos. Mas ele orienta Pedro para que se evite confusão, que ele faça o pagamento do imposto devido. E de modo milagroso, pede que ele vá ao mar e faça lá uma pesca com anzol, o primeiro peixe que ele encontrar, ele vai encontrar lá a moeda do imposto e ele deverá então pagar para Jesus e para ele esse devido imposto. Bom, primeiramente ele nos mostra que nós devemos ser bons cidadãos. Devemos nos comportar corretamente como cidadãos. Em toda a sociedade existem leis, regras que orientam a nossa vida, favorecem e proporcionam que a vida realmente possa acontecer em sociedade de forma que se esteja bem para todos. É importante que nós, como cristãos, tenhamos isto como um valor necessário. Depois ele nos mostra que neste mundo nós somos como que estrangeiros, nós estamos de passagem. A nossa pátria não é este mundo exatamente, a nossa pátria é o céu. A nossa passagem por esse mundo é tão rápida, tudo é tão passageiro, tudo passa tão depressa. Somente a vida eterna nós encontramos em Deus. Ao mesmo tempo, ele nos aponta para a vida eterna, a salvação, a alegria, a felicidade, a verdadeira paz, a vida na sua plenitude, na realização de todas as nossas aspirações humanas, nós encontraremos somente em Deus. Que Deus abençoe muito a você, abençoe o seu dia, esta segunda-feira, abençoe toda esta semana que Deus está nos dando de presente, que seja uma semana muito frutuosa, que Deus conceda muitas bênçãos com generosidade sobre você, sua casa, sua família, o seu trabalho, a sua vida. E invoco, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bernadette, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.